Vamos lá, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta tarde. Tradicionalmente seria domingo de carnaval, não é? Começo das atividades momescas, e que nós não podemos parar o trabalho de divulgação dos evangelhos de nosso Senhor Jesus. E então, vamos começar agora fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade, pela vida, pela saúde, pela paz no coração, pela família, pelo nosso alimento, por tanta coisa boa que Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, nos concede a todos, não é? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, queremos agradecer por tudo, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos concedes, pela confiança que depositas em cada um de nós, seus seguidores, Senhor, ainda muito pequenininhos, frágeis, ainda muito lentos na evolução, mas que já despertamos, Senhor, para a nossa realidade, sabemos o que é necessário e que contamos cada vez mais com a sua ajuda, com o seu apoio, com o seu amor imenso, para que nós possamos continuar, Senhor, continuar a nossa jornada evolutiva, ora aqui na Terra. Sabemos também que em breve estaremos lá na espiritualidade e também lá empreenderemos o nosso desenvolvimento, a nossa ascensão moral e espiritual. Sendo assim, Jesus, se conosco, Senhor, hoje e sempre. E que o nosso encontro nesta live de hoje, do Centro Espírita 9 de Outubro, da cidade do Moreno, possa ser mais um facho de luz para todos nós que aqui fomos convidados a estar. Muito obrigada, Senhor Jesus, em seu nome, em nome de Deus, em nome do nosso mentor, Djalma Montenegro de Farias, de Itagiba e de todos os outros bons espíritos que nos secundam, damos por iniciada a nossa tarefa desta tarde e que assim seja. Bom, vamos lá, gente. Vamos conversar hoje sobre a porta larga e as paixões humanas, aproveitando esses momentos em que nós estamos passando por algumas turbulências de ordem não somente moral, mas física também, não é? Já que o nosso planeta está envolvido numa das suas maiores pandemias por bactérias e vírus, não é? Sabemos que já houve outras, muitas outras, desde a antiguidade, que sempre houve já as endemias, as pandemias, e não seria diferente no transcorrer do tempo, porque os flagelos destruidores também estão previstos na ordem divina, na perpetuação da espécie, na higienização do planeta, dos planetas, não falamos somente da Terra, não é? Já que esses fenômenos não ocorrem somente aqui. Sabemos que existem planetas habitados no universo. A nossa doutrina, o Espiritismo, nos explica com muita clareza, com muita exatidão sobre isso. A quantidade de mundos habitados que há no universo e que nos dá a certeza de que temos outros irmãos em humanidade espalhados por esse universo afora. Então não estamos sozinhos no universo, né? Temos acompanhantes e temos companheiros que também estão nesse mesmo patamar evolutivo nosso, ou outros mais avançados, outros menos, mas que nós sabemos que a misericórdia divina permite que outros espíritos também tenham em outros orbes as suas oportunidades reencarnatórias. Então, diante disso, nós vamos estudar um pouquinho o versículo do Evangelho de Jesus, que foi registrado por Mateus no capítulo 7, nos versos 13 e 14, aonde Jesus disse o seguinte: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por aí, ou seja, por essa porta larga. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, à evolução, poucos são os que a encontram.
Então, Jesus estava muito inspirado, como sempre, não é, meus irmãos? Muito inspirado ao dizer isso pra gente, e isso nos cai feito luva no momento atual em que nós estamos vivendo e que nós estamos realmente numa empreitada, não é? Muito grande, um embate moral e espiritual muito forte, com consequências, claro, materiais, né? Já que nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então, claro, tudo que acontecer em nosso íntimo, no nosso âmago, em nosso ser, repercutirá claramente, tranquilamente, naturalmente, na nossa vida física, no nosso corpo físico, na vida das pessoas que estão também, não é? Naqueles que estão conosco, encarnados aqui na Terra, a começar do nosso lar original, até os nossos lares sociais, onde nós também fazemos parte, onde nós também convivemos. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele nos aponta dois caminhos, meus irmãos. O caminho mais fácil e o caminho mais difícil. Então, é uma questão de escolha nossa. O que é que nós vamos escolher? Qual o caminho que nós vamos escolher? E ele diz que o caminho da vida tem uma porta estreita. E o caminho das paixões meramente humanas, mundanas, a porta é super larga. Então, ela chama mais atenção, não é? Por quê? Porque a reflexão nos chama a atenção e nos diz que Jesus está nos alertando, mais uma vez, nos convidando, nos alertando para uma vida melhor. E ele diz que essa vida melhor é mais difícil no começo, mas depois que nós conseguimos ultrapassar todas as dificuldades desse caminho, nós encontramos a nossa felicidade. Nós podemos viver mais tranquilos. Então, vejam só, é um alerta que Jesus faz para o nosso bem, fazendo a distinção entre a porta estreita e a porta larga para os caminhos da evolução. Ele diz também que o mal é atraente e usa de artifícios encantadores. Então, como nós ainda somos muito apegados às coisas do mundo, temos uma tendência maior a aceitar os convites da tentação do que os convites da redenção, da felicidade, da alegria e da paz. Então, como ele faz com que nós sejamos apegados aos nossos bens materiais, então é mediante esse apego que nós desenvolvemos nossas paixões. As nossas paixões humanas, aquelas que dizem respeito à nossa vida física, à nossa vida aqui na Terra, a nossa reencarnação. Então, como nós agora, nesse momento, não é? Em pleno século XXI, estamos no auge, digamos assim, dessas paixões, nós precisamos educá-las. Porque ter paixão também é bom, nós precisamos ser apaixonados, senão nós entraríamos em depressão facilmente, desistiríamos da nossa vida, dos nossos sonhos. Então, estar apaixonado pela vida e querer as coisas da vida não é ruim. O que é ruim são os exageros que muitas vezes nós praticamos quando queremos que algo, não é, conseguir alguma coisa que parece difícil, parece impossível, e aí nós nos agarramos àquilo ali com muita força e muitas vezes machucamos-nos a nós mesmos, mas também as pessoas do nosso coração. Então, o importante é nós termos as paixões, mas também sabermos educá-las. No Livro dos Espíritos, aqui, em O Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre as paixões, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que trata sobre a perfeição moral. Kardec fez duas perguntas muito interessantes aos espíritos superiores com relação às nossas paixões. E ele perguntou o seguinte: poderia, e essa é a questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E aí os espíritos superiores responderam para o nosso querido Allan Kardec: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Então vejam,
quanta coisa nós poderíamos deixar para trás, meus irmãos, se tivéssemos força de vontade. A força no querer. Eu quero e eu vou conseguir. Como muitas pessoas se curam de doenças, como muitas pessoas se livram de vícios, porque botam de forma muito contundente para atuar a sua vontade, a sua força de vontade. E ele diz assim, eles dizem assim, quando são poucos dentre vós os que fazem esforços. Então vejam só, ele diz assim, que com esforços até insignificantes. Então não precisaria de tanta coisa para a gente conseguir isso. Subir o Morro da Conceição de joelhos, ou fazer a caminhada de Santiago de Compostela, quilômetros e quilômetros. Se nós tivéssemos muito boa vontade, nós poderíamos assim conseguir vencer as nossas más tendências e as nossas más inclinações ou as nossas paixões desenfreadas, deseducadas, desequilibradas. Então vejam só, na questão seguinte, Kardec então pergunta para os espíritos superiores, na 910, como pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar das suas paixões? Vejam só, difícil, a gente não consegue dificilmente vencer sozinho. Então precisamos de ajuda. E quem são aqueles da nossa maior confiança e que podem nos ajudar a vencer as más tendências e as más inclinações, o desequilíbrio das nossas paixões humanas? Além daquelas pessoas que também nos amam, que estão encarnadas junto conosco, que nos dão conselhos, que oram por nós, a quem nós também poderíamos recorrer? E eles respondem, se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, aqui Kardec fala bom gênio, na verdade é o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, o nosso protetor, né? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, o seu coração precisa estar realmente sincero com relação àquele pedido que você está fazendo. Os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Então vejam, questão 459 de O Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós podemos imaginar e que de ordinário são eles que nos dirigem. Isso significa dizer o seguinte, que nós estamos sempre sendo bem influenciados pelos nossos guias espirituais, pelos nossos anjos guardiões. A questão é que muitas vezes nós nos distanciamos desse apoio, desse auxílio, dessa missão tão linda desses espíritos, de cuidarem de nós, espíritos tão rebeldes ainda, tão recalcitrantes no mal. Mas vejam só, então, tem saída sim. O que falta é a nossa vontade. Então, meus irmãos, Jesus também nos faz perguntar, não é? Como nós podemos realizar isso? Além do esforço que nós podemos empreender para vencer as nossas más tendências e as nossas más inclinações. Então, Jesus diz que o amor e a caridade são as duas chaves mais importantes para que nós possamos utilizar para abrir a porta estreita, já que ela nos dá um pouquinho mais de dificuldade de passar, não é, por ela ser um pouquinho apertada. Por quê? Porque aqui o aperto representa as nossas dificuldades. As dificuldades que nós temos de nos desapegar das coisas do mundo, de nos desapegar do nosso próprio egoísmo, do nosso orgulho. Daí as dificuldades que nós temos de vencer as nossas más tendências e as nossas más inclinações. O orgulho é muito poderoso, ele exerce um fascínio muito grande sobre nós e ninguém quer admitir que é orgulhoso. Ele é tão sabido, o orgulho, que ele faz com que a pessoa não se sinta orgulhosa. Aí é que está o perigo de a gente ser egoísta, de ser realmente orgulhoso, porque essas são as duas maiores chagas que a humanidade carrega. Então, meus irmãos, a porta estreita, se ela for realmente a escolhida por nós, temos que ter determinação e coragem para nesse enfrentamento, nessa superação cotidiana, nós possamos chegar à felicidade que é tão almejada, que é tão, digamos assim, esperada por todos nós.
No atual momento em que nós estamos vivendo, Jesus mais uma vez nos convida a escolher a porta estreita, portanto. Estamos diante dessas duas. Qual a que nós vamos escolher? Então, resta para nós essa reflexão. Qual é a porta que eu estou escolhendo todos os dias na minha vida? Toda vez que eu acordo de manhã, que vou começar mais um novo dia, mais uma etapa da minha vida, estou diante de duas portas. Qual é a que eu vou escolher? Então, a doutrina espírita vem nos alertar, meus queridos, sobre essa questão da necessidade que nós temos de observar muito bem tudo o que acontece ao nosso redor. Então, vejam só, nós estamos diante de um cenário muito complicado, não é? Nós estamos vivenciando agora um cenário de pandemia, onde, inclusive, olha, eu estava até conversando aqui com o pessoal da minha família, nunca, não é? Todos esses meus anos de vida, não vou dizer minha idade para vocês, senão vocês vão tomar um susto. Então, desde que eu me entendo por gente que tem carnaval, não é? Então, hoje nós estamos num domingo tranquilo, a cidade toda tranquilona, deserta. Ao contrário, estaria totalmente lotada de pessoas nas praças, não é? Nas ladeiras de Olinda, festejando essa festa momesca. E depois de tantos anos que eu conheço o carnaval, desde criança, é a primeira vez que não tem carnaval. Então, nós estamos passando realmente por grandes transformações. Nós estamos, na verdade, meus queridos irmãos, passando por uma espécie, assim, de um fenômeno social muito interessante. Alguns até encaram esse fenômeno como sendo uma expiação coletiva, que não deixa de ser, porque, afinal de contas, é muita gente envolvida, não é? Nesses atuais acontecimentos que nós estamos passando no nosso planeta. Daí, muitas pessoas acreditam, inclusive, que o fato de não ter carnaval este ano é um castigo de Deus. Tem gente que está encarando dessa forma, é uma maneira de interpretar. Só que nós espíritas aprendemos com a nossa doutrina que Deus não se vinga, que Deus não castiga, mas que tudo que acontece conosco, mesmo nas expiações coletivas, são resultantes da nossa própria condição, da nossa condição de espíritos ainda imperfeitos, vivendo num planeta de provas e de expiações, aonde a destruição ela é uma realidade. A morte é uma espécie de destruição. Só que nós entendemos, já aprendemos que Deus não permite a morte total, a morte inexorável, a morte definitiva. Tudo renasce, tudo se renova pelo fenômeno da morte. Então, muito embora tristes, não é? Chateados pela perda de entes queridos, e foram muitas pessoas que desencarnaram por conta da pandemia do coronavírus, nós sabemos que nossos parentes, aqueles que desencarnaram, não só pela coronavírus, mas por qualquer outro tipo de fenômeno que provocou a sua morte, nós sabemos que eles estão vivos, graças a Deus. Que nós vamos poder revê-los, não somente nos nossos sonhos, durante o nosso descanso físico, mas nós vamos vê-los após a nossa desencarnação, vamos nos reencontrar com eles, mas também eles podem voltar muito antes da nossa desencarnação, como membros da nossa família, como pessoas do nosso convívio mais íntimo. Então nada se perde, não é? Ah, eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Não, você não perdeu seu pai, você não perdeu sua mãe, você não perde ninguém, porque a misericórdia de Deus não permite que isso aconteça, dando-nos a todos a prova da imortalidade da alma. Somos todos espíritos imortais. Mas nessa grande busca pela felicidade terrena, mergulhados nas paixões humanas, nós fazemos de tudo para viver uma aparente felicidade ou uma pseudo-felicidade. E o carnaval é uma delas. Já que nós tocamos no assunto, vamos conversar um pouquinho sobre o carnaval. O carnaval é uma festa milenar. É uma festa que já existe há muito tempo. Eu fiz um pequeno apanhado aqui, só para a gente ter uma ideia de como o carnaval é antigo, que já entre os babilônios, na antiguidade, antes de Jesus, eles já faziam festas anuais de verão e eles chamavam de sacéias. Era aquele momento em que havia uma total inversão das hierarquias. Por exemplo, os servos podiam se vestir, não é? Os servos, eles podiam se vestir como reis, como rainhas, como condes,
como condessas, como isso, como aquilo, e eles se fantasiavam e podiam incorporar todas as manias, vícios, comportamentos daqueles que eram seus superiores sem sofrer nenhum tipo de ascensão. Por exemplo, uma pessoa podia fazer uma característica, uma caricatura do rei, podia imitar o rei à vontade, inclusive exagerando nisso, e que ninguém iria, digamos assim, prejudicar aquela pessoa ou castigar aquela pessoa porque ela estaria tirando vantagens ou rindo do rei ou da rainha. Então, eles também escolhiam uma pessoa que tivesse presa, esse preso era sorteado, esse preso poderia fazer o que ele quisesse, poderia, inclusive, namorar mulheres do reino, não é? Ali, da corte, poderiam fazer o que quisessem sem ninguém perturbá-los. Só que, quando as festas acabavam, essa pessoa era severamente castigada e até morta em algum tipo de suplício que era imposto às pessoas naquela época. Então, veja, o carnaval, além de ter essa característica da alegria, da euforia, digamos assim, de a pessoa poder expor suas paixões à vontade, mas também é uma festa violenta, porque impunha nas pessoas algum tipo de castigo após passados aqueles dias de festas. Os assírios, eles também organizavam festas para a sua deusa Ísis. A deusa Ísis, ela era remanescente do Egito, né? Ela tinha origem egípcia e ela era protetora dos navegantes. Então, os assírios, eles faziam as festas e os participantes dessa festa para Ísis, que era o carnaval deles da época, eles usavam máscaras. Então, por isso que hoje nós vemos no carnaval, não somente aqui no Brasil, mas no carnaval de Veneza, no carnaval de outros países, as pessoas também colocando máscaras no rosto, não é? Porque elas podiam fazer tudo o que quisessem e ninguém poderia saber quem era. Por exemplo, aqui em Pernambuco, na cidade de Triunfo, tem uma figura alegórica carnavalesca chamada Os Caretas. Aquela pessoa que sai fantasiada de caretas, você nem imagina quem ela seja. Ela pode chegar junto de você, pode ser até sua irmã, seu tio, mas você não sabe quem é aquela pessoa. Ela está envolta numa fantasia. Então, o carnaval é essa festa onde a gente se esconde, onde as pessoas que são foliãs, vamos dizer assim, elas podem se esconder através de uma fantasia, por trás de uma máscara, para poderem, então, fazer o que elas quiserem, liberarem, né, sua libido, liberar todos os seus defeitos, todos os seus, digamos ainda, desejos enrustidos, sem que ninguém saiba quem é aquela pessoa e sem que ninguém também a critique, já que é carnaval, ela pode fazer o que ela quiser, não é? Então, já os romanos, eles realizavam as Saturnálias, uma festa em homenagem a Saturno, aonde durante uma semana os patrões trocavam de lugar com os empregados. Vejam que coisa estranha, não é? E aí um rei era sorteado, por exemplo, um rei daquele reino ali, daquela localidade, um rei era sorteado e tinha todos os seus desejos atendidos. Hoje, esses reis são representados pelo rei Momo, que é aquela figura conhecida do carnaval brasileiro, em que se escolhe uma pessoa, se elege um homem, de preferência obeso, não é, gordinho, para representando todos os exageros da comida, da bebida, né? Já que durante essas festas as pessoas abusam não somente da comida, mas muito mais ainda das bebidas alcoólicas, ou dos alucinógenos, ou dos psicotrópicos, para poder então liberar toda a sua euforia e todos os seus desejos guardados durante um ano. No carnaval ele aproveita para liberar tudo isso. Ou seja, quando a gente faz liberou, quando a gente diz assim no popular, liberou geral, no carnaval as pessoas liberam geral. Lamentavelmente é isso que acontece. Sem querer dizer também que há pessoas que levam a sério, que gostam da brincadeira, que acham bonito, colorido. Nós sabemos assim que existe uma função cultural muito forte ali no carnaval. As pessoas colocam, né, em prática a sua cultura, seu modo de vida, seu jeito de ser, mas que lamentavelmente acontecem coisas bastante desagradáveis. Então é preciso ter muito cuidado com essas festas. A Igreja Católica, mesmo com todo o poder que ela tinha, ela não conseguiu
dar um fim a essas festas, porque quando o cristianismo ele foi oficializado como uma religião, não é, de Roma, por isso Igreja Católica, Apostólica, Romana, não é? Essa Igreja Católica, Apostólica, Romana tentou inibir o carnaval, mas ela não conseguiu. Então, por quê? Porque a igreja considerava que tudo que era feito durante o carnaval era uma afronta a Deus, uma afronta a Jesus. Mas mesmo assim, ela não conseguiu acabar com o carnaval. Aqui no Brasil, o carnaval ele começa, não é? A partir da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, desde que o Brasil é uma colônia, ele era uma colônia, já havia carnaval. Só que também era uma brincadeira muito violenta. Essa brincadeira, ela era mais praticada pelos escravos. Eles saíam às ruas e saíam se sujando uns aos outros, às vezes com lama, mas infelizmente com urina também. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ainda alcancei, como a gente diz assim no popular, eu alcancei ainda carnavais assim, em que as pessoas se sujavam de talco, ou então se sujavam de maisena, se sujavam de farinha, se sujavam de lama, às vezes até, não é, de coisas assim, de coisas horríveis, que a pessoa saía exalando mau cheiro pelas ruas. E muitas pessoas que não gostavam desse tipo de brincadeira, muitas vezes até entravam em luta corporal e aconteciam até tragédias. Embora aqui esteja dizendo que o intrudo, que é o nome que se dava ao carnaval antigamente, na época do Brasil Colônia, ele foi proibido a partir de 1841 até meados do século XX, mesmo depois do segundo período do século XX, que foi o período em que eu nasci, ainda havia esse tipo de brincadeira, mas que depois foi proibida porque havia inclusive tragédias que aconteciam sobre isso. Então vejam, queridos irmãos, o carnaval ele compreende um período, segundo a Igreja Católica, de celebração que antecede a resignação espiritual. Por quê? Porque logo após o carnaval, a partir da quarta-feira de cinzas, é contado o período da quaresma, ou seja, aquele período que vai desde a quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, que antecede a morte e o sacrifício e a paixão de nosso Senhor Jesus. Então vejam só, para nós o carnaval, para nós espíritas, nós que sabemos a condição espiritual de cada um de nós entendemos que aquela frase lá da música do Caetano Veloso, que ele diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, é uma falácia. Quem já morreu também vai atrás do trio elétrico. Nós sabemos disso porque a questão 459, ela nos dá essa certeza de que os nossos irmãos que ainda estão entre o céu e a terra, o que significa dizer isso? Eles morreram, mas não desencarnaram totalmente. Eles ainda estão muito apegados à matéria, ao que acontece aqui, saudosos das coisas que eles faziam no período que eles estavam encarnados na Terra, enfim. Então nós sabemos que, lamentavelmente, irmãos nossos que desencarnaram, que gostavam do carnaval, que praticavam seus excessos alcoólicos, seus excessos sexológicos, eles não deixaram de ter esses desejos, de sentir essa falta durante a sua desencarnação, do período que estão desencarnados. Kardec fala muito bem sobre as sensações e percepções dos espíritos, não somente em O Livro dos Espíritos, mas também em O Livro dos Médiuns. Então, nós sabemos que há influência muito forte dos desencarnados para os encarnados e vice-versa, porque nós também influenciamos os espíritos desencarnados. Então, atrás do trio elétrico também vai espírito desencarnado, sim, quem morreu também vai, porque gosta da festa, porque se sente bem, porque suga, já que não tem mais corpo físico, suga as energias daqueles que estão ali envolvidos nos excessos da brincadeira de momo, não é? Então vejam bem, a nossa doutrina nos incentiva a, nesse período, nós termos tranquilidade, nos dedicarmos, aproveitarmos o feriado, já que muitos são profissionais ainda na ativa, precisam desse descanso, precisam de férias, aproveitar esse período do carnaval para se dedicar a coisas mais
digamos assim, substanciais, coisas mais perenes, as coisas que realmente vão nos dar sustentáculo para o enfrentamento da nossa vida, da nossa encarnação. Então, por exemplo, nos dedicar à nossa família, aproveitar para descansar, não é? O nosso corpo físico no lazer familiar. Muitas pessoas, elas se mudam durante o carnaval, elas saem da cidade onde existe todo aquele alvoroço carnavalesco e procuram locais mais calmos, mais tranquilos, geralmente numa praia gostosa, ou no sítio ali, na tranquilidade do interior, não é? Do campo. Isso é maravilhoso, porque nós sabemos que tanto no mar, não é? Do ar marinho, como também do ar do campo, os espíritos aproveitam essas energias maravilhosas do mar, as energias maravilhosas do campo, das florestas, e aí nos ajudam na renovação perispiritual. Nosso perispírito também, não é somente o corpo físico que precisa de um relaxamento, mas o nosso corpo espiritual também. O perispírito muitas vezes está saturado de energias negativas e precisa, digamos assim, tirar isso, expurgar essas energias deletérias. Se for no corpo físico, então isso pode acontecer, dar origem às diversas doenças que nós sabemos. Então quando a gente vai para o campo, ou quando a gente vai para a praia, descansar, no deleite, no ócio produtivo, as nossas energias perispirituais são renovadas e, por conseguinte, o nosso corpo físico também fica livre das doenças que são puramente psicológicas, né? Na verdade, o corpo físico é um instrumento, então ele sofre ou ele se alegra a depender da nossa condição evolutiva, de como nós enfrentamos o dia a dia da nossa vida. Então, nós podemos ter o carnaval como uma oportunidade para a gente se dedicar à nossa família, né? Desenvolver ações no bem, visitar pessoas que estão precisando da nossa presença, porque estão passando por dificuldades. Então, uma mão amiga, um abraço amigo, uma conversa amiga, também se faz muito bem para isso, né? Nós podemos aproveitar para estudar, para ler as obras. Eu, por exemplo, vou aproveitar o meu momento de descanso para ler essa obra aqui, ó. No rumo do mundo de regeneração, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Eu estou adorando, já comecei a ler, estou adorando o que eu estou lendo, porque bate exatamente com as nossas expectativas, com o que nós já pensamos acerca do que seja a nossa vida. Então nós podemos aproveitar para atualizar a nossa agenda, fazer nossos estudos, passear com a nossa família, descansar, ler obras edificantes, visitar familiares, ou seja, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer, mesmo quando ainda existia carnaval, mas que nós já estávamos afastados, né? Dessa confusão, desse aglomerado de pessoas, que na verdade, né, muitas vezes até saímos chateados pelo que a gente vê nas ruas, né? Porque você está fazendo tudo direitinho, está tendo um bom comportamento, está sendo disciplinado, mas há aqueles que não estão, e essas coisas, não é, nos saltam aos olhos e às vezes nos trazem tristezas muito grandes. Sem falar, meus irmãos, do que acontece após o carnaval, as perturbações que podem acontecer para aquelas pessoas que desequilibradamente atuam no carnaval. As obsessões são também resultantes dessas perturbações vivenciadas durante o período momesco. Então vejam, nós sabemos que muitas doenças, elas podem ser, né, digamos assim, em decorrência do que acontece após o período de exageros. Vamos falar daqueles que lamentavelmente exageram e que por isso prejudicam os que não exageram. Prejudicam não somente aqueles que são da sua própria família, porque aqueles que têm familiares que vão para as festas, que saem de uma forma, não é, dissoluta para as festas, ficam com o coração opresso em casa, enquanto essa criatura não chega de volta, a pessoa não sossegue. Então, não envolve somente a criatura que está ali, né, imersa naquela festa, naquela festividade, mas envolve aqueles seus parentes, seus familiares que não gostam da festa, que resolveram não mais participar dessa festa, mas que ficam com seus corações oprimidos, porque tem seus familiares que ainda gostam, que ainda mergulham de cabeça, não é, vamos dizer assim, nessas festividades. Então, muitas doenças emocionais podem decorrer
do carnaval, frustração, raiva, rancor, tristeza, desânimo, porque nós sabemos da grande influência que todos nós sofremos por conta, não é, das nossas paixões ainda tão mal administradas. Chico Xavier psicografou uma mensagem na revista Reformador. Ela é de setembro de 2007, essa revista Reformador. E nessa mensagem, o espírito Dias da Cruz, é o nome do espírito, Dias da Cruz. Ele fala sobre alergia e obsessão. Então vejam, as nossas alergias podem ser frutos de uma má influência, de uma obsessão, de uma influência espiritual. Aqui ele vai dizendo que essa palavra alergia, ela foi criada neste século, pelo médico vienense von Pirquet. Significa alergia que é uma reação modificada nas ocorrências da hipersensibilidade humana. Então, a pessoa pode estar ultrassensível e envolta em meio a energias negativas, a sensações mal administradas, a paixões mal resolvidas. A pessoa pode desenvolver um processo alérgico que vai desde uma simples urticária até uma questão mais forte, até de uma edema de glote ou até de alguma outra coisa que possa provocar até a desencarnação da pessoa. Então ele vai dizendo aqui que os nossos raios R, eles são muito mais fortes e eles representam, esses raios, aqueles pensamentos que transformam, que edificam, que destroem ou que reconstroem. Então, quando a gente coloca muito mais raios R na nossa corrente sanguínea, por conta dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, das influências que nós recebemos entre nós, nós poderemos, então, não é, estar em problemas muito sérios de saúde. Ele fala, inclusive, que as nossas radiações mentais, que nós podemos classificar por agentes R, na maioria das vezes se apresentam na base da formação da substância H, que é a substância melhor, que é aquela que atua sobre os nossos vasos capilares, sobre as nossas fibras, sobre o sangue, sobre a nossa corrente sanguínea. Então, quando a gente tem mais fator R na corrente sanguínea do que fator H, decorrem daí as obsessões, as alergias provocadas pela auto-obsessão. Nesse caso, nós mesmos também podemos estar nos auto-obsidiando pela falta. Por exemplo, muitas pessoas podem estar agora nesse momento acontecendo isso. Estão com saudade porque não estão brincando no carnaval, estão tristes porque não teve carnaval, estão naquela chateação, naquela revolta. Enfim, isso pode acarretar mais fator R na corrente sanguínea, provocando então as possíveis problemáticas de saúde fisiológica. Ou seja, esse fator da substância H, ele desempenha importante papel em quase todas as perturbações, ou seja, esse fator R sobre o fator H provoca todas as perturbações neuropsíquicas e usando o cérebro como órgão de choque. Então vejam bem, se eu me contagiar pelo coronavírus, significa dizer que eu tenho mais fator R na minha corrente sanguínea do que fator H. Fator H do bem, fator R do mal. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, com as nossas palavras, com os nossos atos, para que nós possamos trazer para nosso corpo físico os raios bons, aqueles que vão realmente renovar todas as células, oxigenar todo o corpo físico, fazendo com que nós tenhamos saúde. Então, meus irmãos queridos, nós vamos encontrar aqui no livro, antes da gente partir para o livro Os Mensageiros, nós vamos lembrar que André Luiz, ele já nos falava sobre essas questões dos problemas causados na humanidade, as pandemias, as endemias, as contaminações, tudo isso tem uma explicação.
E não é castigo de Deus, porque muita gente acha, né, que não ter o carnaval esse ano foi um castigo de Deus, por exemplo, porque o ano passado algumas escolas de samba tripudiaram com a figura de Nosso Senhor Jesus. Realmente ficamos chocados com aquelas cenas. Jesus sendo banalizado, o cristianismo, o cristão, representado ali por Jesus, por aquele personagem ali que se dizia Jesus, enquanto que o demônio, não é, tripudiava com o Nosso Senhor Jesus, não é, brincava com a sua fraqueza, com a sua indisposição para o revide, para a briga, para o corpo a corpo, que Jesus nunca foi nesse sentido, como muita gente coloca, não é? Já vinham fazendo isso desde 2019, não foi somente em 2020 que isso aconteceu, já desde 2019, até antes, já vinham malbaratando, banalizando o cristianismo, trazendo Jesus para os desfiles de escola de samba, tratando Jesus como se ele fosse uma pessoa, não é, fraca, uma pessoa com quem outro mais poderoso pudesse dominar e fazer o que bem quiser. Há muitas pessoas achando que o fato de não ter o carnaval desse ano foi por conta dessas coisas. Claro que isso influencia, claro que isso provoca outras reações na natureza, não somente na pessoa, mas provoca também reações na natureza do nosso planeta. E aí, o coronavírus é uma resultante. Aliás, isso já vem se avolumando, não é? Desde antes. Essa semana eu fiquei impressionada com uma pessoa que se diz filósofo, né? Que tem um canal no YouTube, dizendo que Jesus era pedófilo. Desse jeito mesmo, gente. Olha só que coisa. Hoje nós temos na palavra pedófilo um sentido pejorativo, um sentido mal. Então, quando a pessoa diz isso com o nosso Senhor Jesus, ela está desclassificando o nosso mestre. Isso para nós cristãos é realmente muito triste. Saber que existem irmãos nossos que saem, que abrem a boca para dizer tais impropérios, né? Ele usou, claro, interpretou completamente errado o versículo onde Jesus diz que deixai vir a mim as criancinhas. Gente, o que é isso, pelo amor de Deus? Nós estamos vendo aí também, na campanha da fraternidade, uma pessoa que dirige a campanha fazendo alusões de que Jesus, ao falar com a mulher adúltera, aquela parte onde ele diz, vá e não volte mais a pecar, eles suprimem isso aí do texto, como que se Jesus fosse conivente com o adultério, como se Jesus fosse conivente com o mal. Vejam, essa forma equivocada, muito tacanha de se dirigir ao nosso Mestre Jesus, realmente isso traz consequências. Mas não é Jesus que está castigando a gente por causa disso. Não é Deus que está nos castigando por causa disso, porque Ele sabe que isso é produto da nossa fraqueza moral ainda, do mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, os mentores espirituais, né, os nossos benfeitores espirituais, vêm dizendo que cada vez que a gente comete um ato desse, como disse aqui Chico, né, dizendo que cada palavra que a gente diz, cada ato que a gente faz, isso repercute na nossa economia espiritual. E se tem tanta gente agindo do mesmo jeito, imaginem, tudo isso gera uma psicosfera mental danosa, tóxica, para o nosso convívio diário, para a nossa vida enquanto encarnados aqui na Terra. Então, por exemplo, André Luiz, no livro Ação e Reação, o instrutor Silas, ele diz que o instrutor Silas já falou que o corpo causal, ou seja, o nosso corpo físico, ele está sujo, vamos dizer assim, nesse sentido de que ele está cheio dessas propriedades negativas que nós mesmos provocamos através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos. Então, ele está sujo para ser lavado no tanque da vida, por isso que nós precisamos da reencarnação. E cada um de nós respira e vive nos reflexos mentais de nós mesmos. Está lá no livro Ação e Reação. Mas lá no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz volta a lembrar que o seu instrutor Barcelos também disse o seguinte: todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Então vejam, não é à toa que nós estamos passando pela pandemia do coronavírus. E não é castigo de Deus absolutamente. Não é castigo de Jesus porque alguém usou mal a sua presença ou disse coisas que ele não disse nas redes sociais.
A questão é que nós mesmos estamos recebendo de volta tudo aquilo que nós colocamos. É ação e reação. É causa e é efeito. Deus não castiga porque ele criou as leis. As leis é que nos administram, as leis morais que Kardec coloca tão bem nas obras da codificação. São elas as leis de Deus que nos regem, a lei de ação e de reação, a lei da reencarnação, a lei de causa e de efeito. São essas leis que nos educam. Então não é castigo de Deus, é consequência do mau uso do nosso livre arbítrio. Então vejam bem, no livro Os Mensageiros, André Luiz vai observar numa das incursões ou excursões que ele fez aqui ao planeta Terra, ele vai observar o efeito nefasto da mente enferma dos humanos, produzindo nuvens de bactérias que se conjugam a larvas mentais dos espíritos ignorantes e perturbadores. Olha aí a lei de a questão 459, né? Essa simbiose nossa com os desencarnados, essas nossas larvas, as larvas mentais. Olha aí, gente, então o coronavírus é uma larva mental. É algo que surgiu e que vem se acumulando ao longo, não é, das nossas reencarnações e ao longo dos anos passados aqui, que nós passamos na Terra. Então, lá no capítulo 40, nós vamos encontrar André Luiz dizendo exatamente isso, reforçando para a gente isso aí. Ele dizendo, Aniceto é o mentor espiritual do livro, não é aquele que vai sempre, tá sempre com André Luiz, andando com ele, fazendo todo o trabalho na espiritualidade. Então ele comenta sobre as nuvens de bactérias produzidas pelo corpo doente dos humanos e de larvas mentais produzidas pela mente enferma dos desencarnados que os acompanham pelas ruas. Então vejam, durante o período do carnaval, a pessoa alimentando em si pensamentos negativos, pensamentos de maldade, pensamentos de ódio, pensamentos disso, daquilo, ele atrai para junto de si os desencarnados que são compatíveis com ele. E ambos, nessa simbiose, lançam no espaço, na nossa psicosfera mental, aliás, terrestre, na psicosfera terrestre, lançam essas larvas, que André Luiz chama aqui, não é? Nuvens de bactérias, nuvens pardacentas, como ele chama, atraindo seres monstruosos para lhes fazer companhia, confirmando que a matéria mental ela tem vida própria. Então vejam, meus irmãos, o grande alerta que os nossos mentores espirituais fazem para todos nós, para que nós possamos, não é, melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar o nosso ecossistema espiritual, né? Então vejam só, nesse livro, no rumo do mundo de regeneração, pela psicografia de Divaldo, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, lá na página 9, ele começa falando daquelas duas perguntas de O Livro dos Espíritos que tratam sobre a civilização. A 791, Kardec pergunta: a civilização se depurará num dia de modo a fazer que desapareçam os males, né, as paixões que hajam produzido? Então, as pandemias, as guerras, a miséria, a fome, o descaso, a indiferença, tudo isso vai sair, vai mudar? Eles respondem sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O futuro não pode surgir, aliás, desculpem, o fruto não pode surgir antes da flor. O que é que isso significa? Que nós somos muito inteligentes, mas ainda, moralmente falando, estamos muito aquém desse nível de inteligência. Na 792, Kardec perguntou por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir. E eles respondem, porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Essas questões estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata da perfeição, da lei do progresso, que trata das leis morais. Então, meus irmãos, a gente vê que os nossos mentores espirituais já vêm nos orientando há quanto tempo, não é? Nos alertando para a nossa realidade, e nós ainda estamos tão aquém de tudo isso. Mas também, lá na página 12 do livro,
Manuel Filomeno de Miranda fala sobre a banalização do cristianismo. As pessoas estão banalizando, tirando Jesus das escolas, tirando Jesus dos órgãos públicos, tirando Jesus do diálogo diário, os pais perdendo o controle sobre seus filhos, os casais se separando ou acontecendo os mais diversos tipos de crimes dentro dos lares, mulheres sendo mortas pelos seus companheiros, ou sendo abusadas pelos próprios membros da família, crianças sendo sodomizadas em cartilhas nas escolas. Vejam só, essas coisas elas vêm se acumulando desde 1848, quando Karl Marx ele lança as suas bases da sua doutrina materialista, do comunismo, que isso trouxe grandes danos para a sociedade, porque foi um comunismo mal interpretado. Eles tentaram trazer, resgatar o que os apóstolos, o que os cristãos faziam na época de Paulo, por exemplo, na época de Pedro, quando eles se juntavam em comunidade, dividiam tudo entre si, mas assim eram de forma a ajudar uns aos outros. Não esse comunismo que as pessoas querem mandar dominar, absolutamente errado, ou seja, uma péssima interpretação dos textos evangélicos. E a partir de 1848 a humanidade passou a ser muito mais materialista do que já estava. Filósofos como Jean-Paul Sartre, colocando o existencialismo ateu nas universidades, nos livros. Antônio Gramsci trazendo para os universitários, nas faculdades, nas universidades, as ideias materialistas. Por isso que nós temos tantos jovens degenerados hoje, entregues às drogas, entregues a outras coisas ruins. O feminismo mal interpretado, em detrimento do machismo, conforme as feministas asseguram, e sendo a favor do aborto, da morte de crianças, como recentemente a Argentina assumiu o aborto com crianças já a partir da 14ª semana, salvo me engano. Então, gente, que é isso? Nós estamos já acumulando para nós as desgraças, trazendo para nós, alienando a população, fazendo com que a população fique alheia ao que realmente acontece, porque o que há por trás de todas essas ideologias de gênero, ideologia disso, ideologia daquilo, é a dominação mental das pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado com essas ideologias, com essas coisas que andam soltando por aí como se fossem novidades, mas na verdade são coisas muito antigas, com roupagem nova. E lamentavelmente hoje, com o apoio das redes sociais. Porque demoravam a chegar antigamente, porque não havia essa velocidade de informação que nós temos hoje. Mas lamentavelmente nós sabemos que acontece isso todos os dias nas faculdades, não é? Nas escolas, no ensino médio, em tantos lugares existem pessoas infiltradas nesse sentido de levar essas tragédias para a raça humana. Não é somente aqui no Brasil, não. Isso acontece em todos os países do mundo, não é só no Brasil. Então, aqui na página 23, Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que há benfeitores espirituais que já poderiam ter ascendido a escalas mais evoluídas, no entanto, pelo bem que ele quer conosco, pelo amor que eles têm por nós, eles continuam aqui nos ajudando, tentando nos ajudar. Mas também eles dizem que o mundo é feito de ressonâncias e que os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério de seleção. Estamos passando por um grande Enem planetário, meus irmãos. Estamos sendo agora avaliados em nossos valores morais e éticos. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente diz, tudo que a gente faz, terá uma repercussão lá na frente quando eu voltar para a espiritualidade e ver que eu não posso mais voltar para o planeta Terra porque eu não tenho condições para isso. Eu vou atrapalhar o progresso dos que aqui estão e que querem realmente, não é, lutar por um mundo melhor, por um planeta melhor. Eles também fazem referência a Eurípides Barçanufo, inclusive Eurípides Barçanufo, ele morreu no dia 2 de novembro de 1918. Ele foi vítima da gripe espanhola, que foi a pandemia, né, uma das pandemias que também ceifou muitas vidas humanas nisso aí. Então vejam só, eles falam também que nós devemos fugir, que nós estávamos fugindo há muito tempo das nossas responsabilidades,
que a percepção humana, graças ao exercício salutar da faculdade mediúnica, ela também vai se desenvolver muito. Olha que maravilha, essa é uma notícia extraordinária, que nós devemos realmente cuidar, não é? Das nossas faculdades mediúnicas, de como nós estamos exercitando a nossa mediunidade, porque mesmo que nós não vejamos, não saibamos, não sintamos as presenças dos espíritos desencarnados em nossa vida, isso não quer dizer que eles não estejam ali, nos influenciando sutilmente pelo pensamento. Então, eu não sou médium, não sinto nada, não vejo nada, que nada. Vocês têm alguém lhe influenciando, sim. E que essa pessoa pode ser uma pessoa do bem, que está ali para lhe ajudar, para lhe trazer consolo, para lhe trazer esperança, mas também pode ser alguém, um desafeto, que não quer te ver feliz, e aí vai fazer o possível para prejudicar você. Então, nós temos Jesus, meus irmãos. Jesus é a luz do mundo, é o nosso Cristo Consolador. Nosso primeiro Consolador. A doutrina espírita é o nosso segundo Consolador. Então, temos em Jesus o nosso Consolador natural. E ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, vamos aceitar esse convite lindo de nosso Senhor Jesus, né? Que vem nos fazer esse convite. Nós temos na oração, meus irmãos. A oração a prece é a nossa vibração, é a consolação das nossas aflições. Então nós temos os espíritos bons que, por meio da prece, eles vêm até o nosso encontro e nos ajudam a ter uma visão melhor. Vejam bem, eu queria terminar o nosso trabalho de hoje lendo para vocês uma reflexão que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com o nosso momento atual, já que para muitas pessoas 2020 foi um ano perdido. Nós não diríamos que foi um ano perdido, porque nada está perdido. Não há nada de inútil nas nossas vidas. Tudo acontece por um propósito. E se Deus julga que nós devemos passar por aquela situação, porque nós vamos aprender com aquilo ali, nós vamos crescer com aquele aprendizado, então essa causa é justa. Então, se essa causa é justa, Deus é justo conosco, quando permite que nós possamos passar por determinadas situações. Então, vejam só, nós temos que ver as coisas de maneiras diferentes, são modos de ver, são olhos de ver, como disse nosso Senhor Jesus, né? Nós precisamos ter olhos de ver, e não ir julgando as coisas, assim como, por exemplo, como eu falei, né? Muitas pessoas julgando que não tem carnaval esse ano porque Deus castigou as pessoas, não é? E nós sabemos que não é bem assim. Nós mesmos provocamos isso que está acontecendo. Então, se não tem carnaval, a culpa é nossa, não é de Deus, né? Então, vejam só. Que o famoso escritor, ele estava na sua sala de estudo meditando sobre o que estava acontecendo com ele. Estava acontecendo alguns fatos, assim, muito relevantes com ele. E ele escreveu o seguinte, ele pegou a caneta e começou a escrever, dizendo assim: o ano passado eu precisei, vamos dizer que foi 2020. O ano passado eu precisei fazer uma cirurgia para a retirada de uma vesícula biliar. Tive que ficar de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que me aposentar do meu trabalho favorito, onde eu havia permanecido 30 anos fazendo aquela atividade, ou seja, ele era escritor, não é? No mesmo ano, ele experimentou a dor pela morte do pai dele, de 95 anos. E o filho dele fracassou em um teste de saúde, porque ele sofreu um acidente muito grave de automóvel, ficou hospitalizado por muitos dias e o carro foi perda total. Aí no final ele escreveu assim: foi um ano muito mau. Mas quando a esposa dele entrou lá no escritório, que viu, olhou e leu aquele papel que estava ali, né? Então ela viu que o marido dela estava muito triste, envolto ali em pensamentos tristes, e aí ela pegou o papel, saiu da sala em silêncio, e depois ela voltou com outro papel e colocou assim ao lado do papel que o marido dela tinha escrito. Então, quando ele olhou para o papel que ela colocou do lado, que ele leu, ele ficou então impressionado com o que ele leu, porque ela colocou assim: no ano passado, me desfiz de minha vesícula biliar, depois de passar anos sentindo muita dor. Completei 60 anos com boa saúde e me aposentei do meu trabalho. Agora eu posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. No mesmo ano,
Meu pai, com a idade de 95 anos, faleceu sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, voltou para o nosso Criador. No mesmo ano, Deus abençoou o meu filho com uma nova oportunidade de vida porque ele escapou de um acidente grave de automóvel. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo e sem nenhuma sequela. E ao final ele escreveu: esse ano foi uma grande bênção. Então vejam, a mesma situação vista de duas maneiras. Então é assim, meus irmãos, que nós precisamos encarar a nossa vida aqui na Terra. A porta estreita é uma maneira, a porta larga é outra maneira de a gente ver a vida, de a gente ter olhos de ver a vida. Então que nós possamos fazer a melhor opção, que nós possamos rogar sempre a Deus, a nosso Senhor Jesus, que eles nos ajudem, que o nosso Pai nos abençoe, que Jesus nos dê força e confiança para que nós possamos vencer sempre, meus amigos, nossas más tendências e as nossas más inclinações. Muito obrigada pela oportunidade que nos deram novamente. Agradecer ao Centro Espírita 9 de Outubro, ao Aldenora, Charles, todo mundo que faz o trabalho lá no centro, os trabalhadores, voluntários, mas também os frequentadores e também os simpatizantes dessa linda instituição. Djalma Montenegro de Farias possa nos abençoar cada vez mais. E que nós possamos levar adiante a palavra consoladora de nosso Senhor Jesus, dizendo que Ele não nos abandona em momento nenhum. Muita paz, muita luz e até uma nova oportunidade. Vamos fazer a nossa prece para nós agradecer. Agradecermos a Deus, agradecer também aos grandes amigos, aos nossos queridos amigos que estão aqui presentes na nossa live, nos colocando os coraçõezinhos, nos desejando muitas forças, bênçãos. Agradecer ao Jailson, ao Denora, a Josi, todo mundo que está aí, que não dá para ler o nome de todo mundo. Então vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, mestre amigo, sabemos que ainda cometemos os erros por conta da nossa ignorância, Senhor, pelos desconhecimentos que ainda temos, das belezas que a vida nos oferece, que Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, nos concede. Ficai conosco, Senhor Jesus, permaneça conosco em todos esses momentos graves que a humanidade tem passando, que nós possamos estar em paz, que nós possamos viver em paz, que nós possamos passar para os nossos semelhantes a paz, vivenciando os seus ensinamentos, relembrando os seus exemplos e exercitando, Senhor, na nossa vida comum, no nosso cotidiano, exercitando todos os exemplos que vós nos concedeste, nos legastes, com a sua presença maravilhosa aqui no nosso planeta. Que tenhamos uma boa semana, começar de hoje, de muitas prosperidades espirituais, e que Deus derrame sobre cada lar do nosso planeta suas bênçãos de amor e de luz. Que seja assim sempre, Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. Tchau, gente. Até a próxima oportunidade. Obrigada, viu?